Seja bem-vindo a mais um dos nossos episódios aqui do Intercâmbio Linguístico. Hoje estou aqui com meus amigos Du e Sérgio. Vamos falar um pouquinho sobre dicas de como aproveitar melhor músicas e filmes também nas nossas aulas. Bom, eu vou deixar aberto aqui para irmos discutindo isso da maneira que vocês acharem melhor, mas eu pedi uma dica cada um e aí eu vou complementando, tá bom? Ou seja, vamos começar com música. Na sua longa experiência, e quais as técnicas que você diria que funcionam muito bem na sua experiência para músicas? Ou uma técnica, não precisa dar muitas, não. Legal, Ivan. Eu vou focar numa técnica, então. Só para dar um background rapidinho, quando comecei a dar aula, eu gostava de usar bastante música, mas eu usava música sempre da mesma forma. Eu escolhi uma música que os alunos gostavam, né, que era relevante para eles, e criava um gap fill exercise. Então, o que eu fazia? Eu pegava a música, eu me lembro que na época, deve até existir ainda o site Vagalume, e eu tirava a letra da música do site, colocava no arquivo de Word, criava umas gaps. A maior parte das vezes eu tentava achar gaps que eram relacionadas com o tópico da aula, tipo adjetivos, verbos, substantivos. Os alunos ouviam a música e tinham que completar a gap com uma palavra. E eu fiz isso por uns 2, 3 anos. Até que chegou no ponto que comecei a falar assim, não, né? Será que dá para usar a música de forma diferente? Que a coisa ficando cansativa, né? Sempre o mesmo tipo de exercício. Aí eu tentei pesquisar, entender um pouco mais de como a gente poderia usar música para poder variar, né? Acho que a palavra-chave aqui era criar uma certa variedade em sala de aula. E aí eu comecei a descobrir outros usos. Então, minha primeira dica é usar a música para trabalhar pronúncia. Quando a gente começa a pensar, por exemplo, em introduzir, né, certos aspectos de pronúncia para os alunos que vão além, por exemplo, de focar em palavras isoladas, e a gente começa a entrar mais naquela parte de connected speech, acho que tem várias características de connected speech que dá para trabalhar usando música. Então, para dar um exemplo de uma delas, tem uma música que eu usei pelo menos umas 4, 5 vezes com alunos, que é a música Circus, da Britney Spears. E essa música tem vários exemplos do que a gente chama de catenation, né? Que é aquela ligação entre uma palavra termina numa consoante, a próxima palavra começa numa vogal. Então, nessa música, por exemplo, tem uma parte que ela fala all eyes on me. Só que quando ela fala isso na música, all eyes on me, e soa como uma palavra só. Então ela fala all eyes on me. Então eu sempre gostava de usar esse exemplo para mostrar para os alunos, para introduzir essa ideia de que, né, uma palavra terminou em consoante, a próxima palavra começou em vogal. Na maior parte das vezes as pessoas vão ligar essas duas palavras, que vai dar a impressão que em vez de falar duas, elas estão falando uma. Então, para trabalhar aspectos de connected speech, música é uma excelente source, é uma excelente ferramenta. Bacana, bacana, Sérgio. Ô, Du, e você? Me dá aí uma dica baseada na sua vasta experiência, baseada em música. Assim como o Sérgio, eu também sempre fui muito ligado em música, né? Quem assistiu lá ao primeiro episódio, quando nós começamos o podcast, eu disse que uma das influências para que eu estudasse muito inglês, e eu gostava muito, é que eu era viciado na MTV, né? Então, a minha vida, ela foi construída com base, na época, em música e videoclipes. E tinha um programa que eu gostava muito na MTV, que eles tinham a música, eles, não sei se vocês lembram, colocavam a letra em inglês, né? Para você ir acompanhando e tal. Lá naquela época, bem atrás, a gente não tinha nem muito acesso à internet, não tinha toda a facilidade que a gente tem hoje. E sobre dicas de música, eu vou dar duas bem interessantes. Uma que eu gosto de fazer é mostrar a realidade. Por exemplo, a gente está ensinando os alunos a usarem o don't e o doesn't no presente, que é o correto. Mas em várias músicas, por exemplo, eles vão falar he don't, porque aí é a licença, alguns chamam de licença poética, ou é a questão da sonoridade. Por sonoridade, eles acabam mudando isso. Mas na vida real, muitas vezes a gente vai ver muita gente usando esse tipo de coisa, né? Então, eu gosto de trabalhar com um aluno, tipo, olha, esse aqui é o certo, mas se vocês escutarem música, às vezes vocês escutarão de uma outra forma, e mostrar que não é porque ele está lá na música que é errado ou não. Eu gosto de fazer esse debate. Na questão da música, vale tudo, né? Porque é a questão da sonoridade ali, e nós nem temos acesso a como poder mudar isso, essa é a realidade. Agora, uma dica super interessante é, normalmente, quando nós pensamos em dar música para os alunos, nós pensamos muito no seguinte, eu estou ensinando present perfect, então eu vou achar uma música que tem present perfect. Eu estou ensinando os dias da semana, eu vou procurar uma música que tem dias da semana.
Então, nós focamos muito ou no vocabulário ou na gramática, e que é interessante, a gente pode ter esse foco, né, para a gente selecionar qual música que nós vamos escolher, mas a grande sacada é como nós trabalharmos na tarefa, a atividade que nós vamos montar. Porque, na verdade, a música a gente pode trabalhar desde o nível iniciante, nível intermediário ou nível avançado. Ah, nível iniciante, por exemplo, alguém está muito no começo. Como é que eu vou trabalhar com uma música num sentido interessante? Você consegue até trabalhar uma listening skill com um aluno. Por exemplo, numa música, ó, vamos ouvir essa música e eu quero que vocês escutem quantas vezes o músico, o cantor vai falar os dias da semana, ou ele vai falar uma palavra X. Nem que ele não compreenda toda a música, ele vai prestar muita atenção e ele vai conseguir começar a achar palavras específicas, né, que é listening for specific information, ele vai conseguir já trabalhar com essa técnica de como achar uma informação específica, que nem a gente tem na leitura, a gente pode fazer no listening. Ó, vamos ver quantas vezes vocês ouvem a palavra tal, tal, e depois você volta e mostra isso com eles. Então, é uma dica interessante, isso para nível básico. Aí, para o intermediário avançado, eu acho excelente a sugestão que o Sérgio deu de a gente trabalhar Connected Speech. A música ela é perfeita, né? Porque ela é bem curta, ela é muito bem dividida, e a gente consegue trabalhar com os alunos na sala de aula. E você, Ivan, o que você tem a falar para a gente sobre músicas? Bom, essas atividades que vocês mencionaram são realmente bem bacanas e eu já fiz vários tipos de coisa, por exemplo, essa do gap filling é a mais tradicional zona, né? Mas já teve atividades que eu achei de grupos assim, e até para causar uma certa movimentação, onde você pega a letra da música, você recorta os versos embaralham todos e como um grupo eles têm que ouvir a música e ir montando aquilo, né? Uma coisa lúdica, divertida, envolve movimento corporal, envolve atenção. Então, eu sempre gostei de usar essa atividade, me parece legal, assim. Também, lógico que a música, eu já usei música também para pronunciation, como o Sérgio mencionou, levando em consideração as rimas da música, né? Tentando achar lógico, depois mostrando no próprio International Phonemic Alphabet, mostrando o símbolo que ambas as palavras, ou até mais, compartilham, né? É uma maneira interessante de você ensinar os símbolos fonéticos, quando você mostra duas ou três palavras que rimam, fala, essas três palavras, as vogais rimam, e o som é esse, né? Parece que tem um pouco mais de materialidade naquilo que você está falando, fica um pouco mais fácil de entender. Enfim, algumas coisas que eu usei no decorrer dos anos aí, mas tem muita atividade que a gente poderia falar, né? Mas eu gostaria de passar aqui para falar de filmes e séries que eu acho que é até um pouco mais rico, porque tem toda a questão visual também. Então, primeiro eu queria jogar uma pergunta para vocês e depois a gente compartilha as dicas. Vocês, o que que vocês acham de seleção de conteúdo de filme e série? É importante? Não é? Como fazer? O que vocês pensam a respeito? Se você quiser, Edu, pode começar. Nós podemos ver várias vantagens aí, né? Só que o que acontece assim? Se você me perguntasse de pronto, eu sou um aluno de inglês, quando eu tenho aluno nível iniciante, intermediário. Professor, o que você acha de eu assistir um filme inteiro em inglês durante a semana? Acho que depende do nível. Você está, por exemplo, para prestar um C1, C2, excelente. Que, aliás, é uma coisa que eu usei muito, a gente pode conversar. Eu gostava muito da série Friends. Então, quando eu estava preparando para o C2, eu assistia, tipo, dia e noite, assim, foi uma estratégia, assim, que eu acho que foi muito boa de assistir essa série para me acostumar muito com aquela fala rápida, agilidade e tudo mais. Mas para nível básico e intermediário, eu acho que seria um overload, 2 horas de um filme, para o quanto que você vai conseguir aprender, né? Você vai ficar exausto e você não vai conseguir tirar muita coisa. Então, eu acho que o que seria interessante para a sala de aula, ou para recomendar para os alunos, seriam trechos de filmes e trechos de séries
que ali você conseguiria trabalhar algo específico. Pode ser uma questão cultural. Ah, veja como é que ele atende um telefone, como é que ele termina uma ligação. Veja se eles se abraçam, se encostam, veja qual é a distância. A gente consegue trabalhar elementos visuais, elementos culturais, várias coisas. Só que aí eu sou mais a favor de, ao invés de só, né, livremente, assiste uma série ou assista um filme para níveis mais básicos, intermediários, nós colocarmos numa perspectiva menor em pontos específicos. Legal, Du. E você, Sérgio, o que que você acha da seleção de conteúdo para quando se fala de filmes e séries? Ivan, eu vou dar uma dica que está relacionada com o que o Du falou. E é um erro que eu cometi quando eu comecei a usar séries e filmes. Então, assim, quem está ouvindo pode já aprender com os erros que a gente cometeu e não cometer os mesmos erros, né? É, eu sempre, embora eu sempre escolhi trechos curtos, né? Eu não caí na armadilha de pegar trechos longos de séries ou filmes para trabalhar com os alunos, até por uma questão de tempo. Uma coisa que eu fazia que eu acho que não era benéfica para o aluno, eu de repente estava assistindo alguma coisa e o personagem usava uma expressão ou uma estrutura gramatical que eu gostaria de trabalhar em sala de aula. Então, o que eu focava muito como professor? O que me chamava atenção, né, na escolha do que estava por trás da minha série, do filme, era a parte linguística mesmo. Eu queria que o aluno percebesse aquele vocabulário, que ele percebesse aquela expressão, e não me atentava muito à questão de que o restante do que estava sendo dito naquela cena poderia ser muito complexo para o aluno. Então, eu estava focado especificamente naquela expressão, naquela estrutura. Aí, quando eu ia usar aquilo em sala de aula, eu falava para os alunos assim: não, não, ignorem todo o resto. Foquem nessa parte. E eu comecei a perceber que isso cria uma frustração gigantesca quando você trabalha, por exemplo, um trecho, embora curto, de 3, 4 minutos, em que o aluno vai entender 10% do que você falou só para focar naquela expressão que você quer trabalhar. Então, eu acho que a coisa mais determinante na hora da escolha de uma cena é a questão do meaning. Então, tipo assim, meaning comes first. A gente tem que garantir que aquilo que você vai expor ao aluno é compreensível, porque se não for compreensível, se torna só barulho, né? E assim, eu acho que não é profitable o aluno, por exemplo, assistir uma cena de 3 minutos e entender 10% do que foi dito, né? Simplesmente porque de repente você quer que ele pegue uma palavra que seja relevante à sua aula ou uma estrutura. Então, eu me atento muito a essa questão hoje. Embora eu possa ter uma agenda, né, de querer trabalhar algo linguístico que vai ser extraído daquela cena, o principal é que haja uma compreensão muito boa daquilo, né? Que aquele input que você escolheu, ele seja compreensível para os alunos, para que subsequentemente você possa trabalhar questões linguísticas. Então, eu acho que tem que levar em consideração o quanto daquilo pode ser entendido com relação ao significado que né, as ideias que estão sendo expressadas. Bem legal isso, Sérgio, também. Eu vou voltar a bola para você, Sérgio. Então, agora eu gostaria de pedir uma dica, alguma atividade que você faz, que você sentiu muito prazer em fazer e que você achou que funcionou muito bem com seus alunos, para filmes e séries. Ah, eu geralmente gosto de dar dicas, sei lá, né, focadas mais em alunos avançados, mas hoje eu quero dar uma dica mais para básico, para intermediário. Uma coisa que eu fiz bastante com filmes e com séries foi trabalhar a prediction. Prediction em que sentido? Então, assim, eu pegava uma série, uma cena bem envolvente, né, bem engajadora, curta, em que eles assistiam o começo e depois eu pausava e eles tinham que prever o que ia acontecer depois. Então, eu usava isso para gerar, assim, gerava muita conversa, porque a partir do momento que eles estão envolvidos naquela cena, né, que eles querem, por exemplo, saber qual que vai ser o próximo passo, como que a cena vai desenrolar, e eu pausava. Isso é maldoso, né? Porque você não pode, você faz eles esperarem para descobrir o que vai acontecer. Mas essa coisa de pausar e falar, tá, o que que você, what happens next? E aí, né, eles vão, né, talk to each other, conversar um com o outro e poder tentar descobrir, especular. E aí, eu sempre aproveitava para introduzir language for speculation, hypothesizing, né? Então, aquela coisa, né, dos modal verbs, né? Could be, might be, por aí vai. Então, era legal porque estava para trabalhar essas duas coisas. Eu conseguia usar aquilo como uma forma de gerar uma conversa, né? E introduzir a language que eu queria, que era relacionado com especulação. Então, prediction é a minha dica. Legal, bacana, ótimo. E você, Du, o que que você pensa em técnicas que funcionaram aí?
Tá, eu vou dar duas dicas. Vou dar uma dica bônus. Pode ser, Ivan? A primeira é o seguinte, como um pre-listening, que às vezes nós falamos muito até no nosso último podcast, de nós colocarmos um contexto para o aluno. Então, algo interessante que você pode fazer é a primeira vez aquele texto que você quer trabalhar, você passa para os alunos como uma atividade a pré-atividade, né? Você passa para os seus alunos e você tira o volume. Então, você só tem as pessoas lá e aí eles vão ver, né, o que está acontecendo, o movimento das mãos, a reação da pessoa, o que acontece. E aí você trabalhar com os alunos. O que você acha que aconteceu? Você acha que eles são um casal? Eles estão brigando? Estão bem? Do que eles estão falando? O que você acha que ocorreu? Então, você vai trabalhar muito com essa ideia e isso chama a atenção dos alunos, eles vão prestar muito mais atenção, e no segundo momento, eles já têm na mente deles exatamente tudo que está ocorrendo, e a parte visual, que atrapalharia um pouco a decodificação das palavras, ela já foi bem estabelecida, né? Então, agora tudo que ele tem que fazer é trabalhar agora com a decodificação dos sons e fazer a construção do significado. Então, essa é uma dica que eu acho muito interessante. E a segunda dica, que parece a mais contraprodutiva, mas eu acho excelente para níveis iniciantes, eles me falam, professor, como é que eu posso melhorar meu inglês assistindo filme? Eu falo, assiste o filme em português. Quê? Assistir o filme em português para melhorar o inglês? Sim, para um objetivo específico. Você coloca a legenda em inglês, para você que é iniciante, para aprender vocabulário. É uma maneira legal de aprender vocabulário. Porque aí você está assistindo em português, aí o cara fala lá no filme, nem que a vaca tussa, ou seja lá, o que for, e aí você vai ter na hora a expressão em inglês, porque ele está falando em português, só que você tem a legenda em inglês. Então, essa é uma forma bem lúdica e interessante de você conseguir trabalhar o vocabulário, né? E o aluno ele fica tranquilo, ele está entendendo, está em português. Ali é verdade que o listening ele vai ficar prejudicado. Ele não é muito de listening, mas aqui eu estou saindo um pouco de listening e usando só o que a gente pode aproveitar de filmes e séries. Aí não para o listening que vai ficar fora, porque vai estar em português, mas para você melhorar o vocabulário, você pode fazer isso. Assiste em português, coloca a legenda em inglês, toda vez que tiver algo que você achou interessante ou que você já conhece, você faz a associação. Legal, Du, é uma técnica bacana também. Eu vou dar também uma técnica que eu gosto muito, que é o que a gente chama de lip sync, né? Que você selecionar um trecho da série ou do filme que você quer, um trecho pequeno, e depois de ter trabalhado vocabulário, ter trabalhado um pouco de pronúncia, fazer com que o aluno consiga movimentar os lábios e até gesticular, de modo que ele esteja imitando, vamos dizer assim, o que os atores estão fazendo. Então, é como se a gente chama essa técnica de lip sync, e é muito útil quando a gente treina a prosódia, que é o ritmo, o sentence stress, syllable stress, o connected speech, como o Sérgio mencionou, né? Então, é uma dica que eu gosto muito, eu sempre usei bastante lip sync. E, finalmente, quando se fala de séries e vídeos, não deixar passar batido a parte cultural. Eu lembro de um filme que eu passei, acho que para todos os meus alunos, quando ele foi lançado, que é um lugar chamado Notting Hill, e era um lugar, era um filme absolutamente maravilhoso para se falar de cultura. Primeiro pelos sotaques, contrastes de sotaques, né? Julia Roberts, inglês americano, Hugh Grant, inglês britânico. E eles caminham pelas ruas, as ações acontecem dentro de uma livraria típica de bairro em Londres. Então, esse aspecto cultural é impagável, vale a pena não deixar passar batido, né? Bom, gente, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu sei que daria para a gente colocar muitas outras dicas aqui, mas hoje a ideia é um episódio um pouco mais curto. Você que está nos assistindo aí, se puder contribuir com ideias e outras técnicas que você usa em suas aulas, deixa aqui nos comentários, são muito bem-vindos. E obrigado aí pela participação de vocês mais uma vez. Um grande abraço, gente. Até mais. Abração, tchau, tchau.